Oi pessoal, tudo bom? Então vamos finalizar a nossa aula de troca rápida de ferramenta. Então, na aula passada, eu comecei a mostrar para vocês quais são os passos que a gente pode seguir para implementar essa ferramenta de troca rápida de ferramentas, né? A TRF dentro do nosso processo. Então, o primeiro, esse a gente já conversou em sala, está relacionado a gente pegar e identificar, né, quais são as atividades que representam o nosso setup ali na máquina e fazer a separação dessas operações em qual a operação que realmente, aliás, qual é a operação que a princípio é realizada com a máquina parada e qual é a operação que é realizada com a máquina em funcionamento, que é a definição do que é setup interno e setup externo. Então, o setup interno são aquelas atividades que são realizadas com a máquina parada, e setup externo são aquelas atividades que são realizadas com a máquina em funcionamento. Então, que nem eu coloquei aqui, né? Preparação e transporte de matrizes, gabaritos, dispositivos de fixação, ferramentas e materiais. Esse tipo de atividade a gente não precisa estar com a máquina parada para desenvolver essas atividades. Então, elas são um setup externo. E já a remoção da matriz e a fixação de matriz, a gente precisa tá com a máquina parada, né? A gente precisa que a máquina não esteja funcionando, porque senão a gente não vai conseguir fazer essas atividades. Então, a primeira atividade que a gente tem que fazer é realizar essa distinção, né? O que é setup externo e o que é setup interno. Depois que a gente conseguiu fazer isso daí, a gente começa a analisar cada uma dessas operações no intuito de converter setup interno e setup externo. Por quê? Qual que é o objetivo? O objetivo é a gente fazer com que a máquina fique o menor tempo possível parada. Né? Então é tentar chegar naquele ideal lá, né, que o idealizador dessa TRF ele coloca, né, que é a premissa da TRF, que todo o setup ele pode ser feito em até 10 minutos. Então, a primeira coisa que a gente faz, né, nessa intenção de tentar reduzir o tempo de setup, é transformar o máximo possível das atividades que são realizadas com a máquina parada e realizar essa atividade com a máquina em funcionamento, porque assim a gente está aumentando a produtividade, a gente está gerando valor ali, né? A gente está com a máquina produzindo, gerando produtos para que a gente consiga custear todos os custos da empresa, né? E consequentemente o nosso custo de setup ele está reduzindo, né? O custo de setup está relacionado com a máquina parada. Se a gente não está com a máquina parada, a gente não tem custo de setup. Beleza, então esse é o segundo ponto, né? Examinar as operações e verificar qual etapa ou qual operação de setup pode ser executada com a máquina em operação. O terceiro ponto que a gente tem está relacionado à padronização da operação que a gente tem, que a gente executa. Quando a gente trabalha com diferentes produtos, a gente daí para mudar de um produto para o outro, a gente acaba fazendo esse setup. Se a gente de uma certa forma consegue padronizar essa operação, o nosso setup ele vai reduzir, porque daí a gente, como está padronizado ali entre um produto e outro, a atividade ela é similar, a gente demora menos tempo para realizar esse setup. Só que a gente tem que pensar que a gente não vai padronizar a forma da peça, né? Porque daí a gente se limita muito, a gente acaba, por exemplo, se a gente tem o tamanho lá pequeno, médio e grande, se a gente deixa tudo na mesma forma, vamos dizer assim,
a gente daí tem que acabar depois cortando alguns pedaços de sobra ali nas laterais que daí ficou sobrando, né? Então a gente acaba tendo algumas perdas, né? Então a gente vai ter que fazer matrizes lá que vão se adaptar sempre àquele maior tamanho, né? Então isso daí acaba tornando o processo um pouco mais inflexível, né? Então o ideal é que a gente padronize a função na máquina. Então a função que ela vai realizar é a mesma, mas a gente pode ter alteração nas formas, né? Então a gente pode ter três matrizes lá, pequena, média, grande, cada uma tem o seu tamanho diferente, mas a função ali que vai ser realizada dentro da máquina, ela vai ser a mesma, né? Então a gente troca a matriz rapidinho, mas a função, a máquina ela vai operar da mesma maneira, as ferramentas vão ser as mesmas, né? Então a gente não precisa fazer nenhum outro tipo de alteração. Daí nesse caso, como as matrizes elas podem ter tamanhos diferentes, a gente pode utilizar alguns utensílios para que a gente consiga fazer com que essa matriz se encaixe ali, né, na nossa máquina. Então, daí no caso, quando a gente usa, como que eu vou dizer? Quando a gente tem, né, essas matrizes de tamanhos diferentes, a gente pode acrescentar aqui uma placa, um bloco, né, aquela borda de fixação da matriz para que a gente consiga fixar ela ali na nossa máquina. Né, então aqui, ó, quando a gente padroniza a forma e o tamanho, né, no caso a forma, né, das matrizes, a gente pode reduzir o tempo de setup. Só que a gente vai ter perda, né, porque todas as matrizes elas teriam que se adequar àquele maior tamanho utilizado. Então a gente acaba perdendo material ali, o custo dessa matriz ele acaba sendo também mais elevado, né? Então, se a gente conseguir padronizar a função, né, a gente consegue também ter essa uniformidade necessária na operação, né, e daí, no caso da matriz, quando a gente vai trocar a matriz, a gente acrescenta esses blocos aí para conseguir ajustar ela ali na máquina. O quarto passo é a gente utilizar os grampos funcionais ou até tentar eliminar esses grampos, que é aquela questão que eu estava conversando com vocês em sala de aula em relação ao parafuso. O parafuso ele não é um grampo funcional. Por quê? Porque a gente tem que rodar ele lá um monte de vezes até a gente, na última girada, a gente conseguir fazer com que ele fixe, né, a matriz, fixe o que a gente está lidando ali, né? Então, a gente precisa identificar alguns outros fixadores funcionais que eles, com um único movimento, a gente já consegue fazer a fixação, né? Então aqui eu até coloquei alguns fixadores funcionais que a gente tem à disposição. Né? Então aqui a gente tem o método do furo em forma de pera, que a gente tem aqui prende e solta aqui, e nessa parte a gente faz o aperto. A gente tem esse método de rosca cortada, né, que daí aqui ela fica mais... Aqui ela tá livre, né, então daí a gente não precisa rosquear, aqui ela não tem a rosca. Aqui a gente tem a arruela em U, que daí você solta um pouquinho aqui a porca e você já consegue soltar a arruela. Aqui a gente tem esse método de travamento, que daí no caso aqui a gente tem uma placa, tá vendo que aqui a gente tem um encaixe
essa peça que é solta, né? Então ela sobe, a gente tira, desce aqui, ela encaixa. A gente tem esse outro método aqui. Aqui a gente tem uma mola, aqui a gente tem um pino. Aqui a gente tem um rasgo semicircular e daí quando quer tirar, puxa isso daqui para cima, esse pino sobe e a gente consegue tirar. E daí para colocar é só trazer ele para dentro, ele encaixa aqui nesse rasgo e pronto, né? Já colocou. Aqui a gente tem o método de grampo, então aqui em cima a gente tem um grampo, né? Então você solta um pouquinho essa porca, isso daqui vai soltar, você consegue tirar isso daqui de cima, então você não precisa ficar tirando, no caso, esse parafuso daqui, né? Ele é um grampo. Você dá uma apertada, ele vai apertar aqui e vai segurar. Gira um aqui, ele solta. Né? O método de ranhura, aqui ele também tem essa ranhura em U, que daí aqui você também encaixa, né, essa peça aqui. Então esses são alguns, né, fixadores funcionais que rapidamente a gente consegue tirar e colocar as peças utilizando esse tipo de fixação. Isso daqui são alguns bem simples, existem outros bem mais sofisticados, né, com um sistema pneumático e tal. Tem vários outros. Hoje em dia já tem vários outras tecnologias que são utilizadas para esse tipo de fixação funcional. Então aqui, sempre a gente vai tentar, né, utilizar esses métodos de um único toque para que a gente consiga reduzir o tempo de setup significativamente, né? Então sempre a gente usa esses cunhas, ressaltos, prendedores ou molas, né? São alguns que a gente viu ali na imagem. Né? Aqui está um outro com com o rasgo que é mais ou menos naquela mesma situação desse daqui, né? Tem mais ou menos a mesma ideia. Aqui a gente tem esse batente, que é a base nele, daí aqui tem uma mola trava, e daí essa peça, o mandril aqui, ele tem esse rasgo, e daí ele facilmente encaixa aqui, e é isso que vai segurar esse mandril aqui no batente, né? Então a hora que a gente quer, a gente puxa, e daí encaixa ele, e daí essa trava mola, ela vai prender o mandril aqui devido a esse rasgo que a gente tem. O quinto é utilizar dispositivos intermediários. O que seria esses dispositivos intermediários? Em vez de a gente ter uma única peça, a gente, por exemplo, se a gente precisa fazer uma preparação numa peça para daí colocar ela na máquina, em vez da gente ter uma única peça, a gente tem duas, que enquanto uma está funcionando, a gente está preparando a outra. E daí a hora que termina, a gente simplesmente troca. Então esse tempo de preparação, né, dessa peça, a gente não precisa mais fazer com a máquina parada. Então quando a gente trabalha com dois dispositivos, a gente consegue ganhar tempo. Né? Então aqui, ó, enquanto uma peça presa a um dispositivo está sendo processada, a próxima é centrada e presa a um segundo dispositivo. Daí você só troca esses dispositivos ali na máquina, né? Mas essa parte de prender ela, centralizar, isso daí já você faz num outro dispositivo, e daí você só troca esses dispositivos ali na máquina. Adotar operações paralelas. Aqui, em vez de um único operador executar a atividade, a gente coloca ali às vezes dois operadores, né? Até eu coloquei uma foto aqui do que a gente vê em corrida de Fórmula 1.
quando eles vão lá trocar o pneu, a gente tem, para reduzir esse tempo, a gente tem várias pessoas que estão trabalhando ali em paralelo para conseguir realizar isso com o menor tempo possível. Então tem uma pessoa aqui que ela levanta o carro, né? Tem uma outra pessoa que vai estar aqui com um equipamento para afrouxar os parafusos, ao outro ele tira o pneu e o outro, então aqui ó, esse daqui tá com a máquina de apertar e afrouxar o parafuso, esse tirou e esse daqui coloca. Então, cada um, ó, em cada pneu a gente tem três pessoas que estão trabalhando. Um é para afrouxar, o outro tira, o outro coloca, para que a gente consiga agilizar, né, esse tempo, né? Então a gente faz operações paralelas, várias atividades que precisam ser feitas, a gente coloca mais pessoas ali para realizar, cada um executa uma atividade. Então a gente consegue aí uma redução bastante grande do tempo de setup. O sétimo passo é eliminar os ajustes. Nesse caso, o ajuste ele seria, por exemplo, eu encaixei ali uma peça na minha máquina e daí eu começo a ajustar a peça para ela chegar na posição correta. Só que esse ajustar para que ela consiga chegar na posição correta pode acabar tomando tempo e até desperdício de material, dependendo do caso. Então isso não é interessante de ocorrer. Então a gente tenta eliminar esse ajuste para quê? Para que a hora que a gente coloque a peça ali, a matriz, a partir do momento que a gente pôs ela na máquina, ela já tem que estar na posição correta. Então a gente pode utilizar réguas, a gente pode utilizar algum sistema de encaixe, que daí a hora que você coloca ali na posição, ela já automaticamente encaixa, ela está na posição correta, né? Então a gente tem que tentar eliminar esses ajustes. Ali, né, nessa questão, para que a gente faça a eliminação de ajuste, é interessante a gente sempre distinguir o que é preparação e o que é ajuste, né? A preparação não tem como a gente eliminar, o ajuste tem. Que é a preparação é a mudança de posição de uma ferramenta, né? Mas a partir do momento que a gente posicionou essa ferramenta, ela tem que estar já na posição correta. O ajuste, né, é esse teste e ajuste da ferramenta na nova posição. Né, os ajustes podem ser eliminados com a adoção de um padrão para determinar com precisão a posição correta da ferramenta. Né, então, aqui daí no caso a preparação seria a única opção, a única operação. A gente não teria mais os ajustes. Aqui a gente pode, para isso, utilizar regras graduadas, relógios comparadores, sensor de proximidade magnética, dispositivo numérico de controle, né? Então tem várias ferramentas aqui que a gente pode empregar para que a gente consiga posicionar uma ferramenta e logo de primeira ela já esteja posicionada na posição correta. E por último é a parte de mecanização de uma operação. Então, se a gente depois que passar todos esses 7 itens, a gente já identificou as operações, tentou transformar setup interno em setup externo, depois a gente pegou, padronizou a função, daí a gente utilizou os grampos funcionais, tentou utilizar dispositivos intermediários, adotou operações paralelas e eliminou os ajustes. Mesmo se ainda a gente tiver setup, né? O último passo, né, depois que a gente realizou todos esses 7 passos anteriores, a gente pode pensar em mecanizar, automatizar algumas operações de setup que a gente tem.
né? Então, por exemplo, o transporte de uma matriz, que antes podia ser feito manual, a gente pode tentar mecanizar isso para tornar esse transporte mais rápido. A parte de instalação, né, de uma matriz, ajuste de altura, né? Então isso daí a gente pode, algumas operações, a gente pode tentar, em vez de fazer elas manualmente, né, ter um operador para fazer essa atividade, a gente pode tentar automatizar essas atividades. Né, então esses são os 8 passos para implementar, né, a troca rápida de ferramentas. Aqui eu vou passar para vocês, eu vou colocar um link aqui para vocês no e-mail que eu vou mandar, para vocês verem alguns vídeos no YouTube que tem de troca rápida de ferramentas, para vocês verem um pouquinho como que funciona a troca em si de ferramentas, né, a parte de fixação ali, para vocês conseguirem enxergar um pouquinho melhor sobre isso. Beleza, pessoal? Então, qualquer coisa, daí em sala de aula, daí vocês perguntam para mim. Até mais.